Quais são os desafios? Os desafios dos introvertidos são maiores do que os desafios dos extrovertidos. Por quê? O introvertido tem uma maior tendência à desregulação emocional, tá? Então é normal isso. Com o dinheiro, isso pode gerar, a depender do perfil, a depender da pessoa, uma busca por regulação emocional e pode gerar, inclusive, consumo compulsivo. Então tem que haver um cuidado muito grande. Exatamente esse ponto de até onde eu vou, para onde eu... quais são os meus limites, para que eu não ultrapasse meus limites a ponto de me desregular ainda mais emocionalmente e buscar comportamentos disfuncionais de regulação, como consumo, como álcool, como drogas, como jogo, como outras coisas, né, que podem ser utilizadas como fatores de regulação emocional. Então, isso é muito interessante. Com o dinheiro, um outro ponto bem interessante é o fato da necessidade de segurança. Extrovertidos, eles não tendem a ter uma necessidade de segurança tão grande quanto introvertidos. Os introvertidos, eles vão precisar desse nível de segurança maior. Então, introvertidos com dinheiro precisam ter um maior nível de gestão financeira, um maior nível de controle, um maior nível de reserva de emergência para minimizar essa flutuação. Então, isso é uma coisa bem relevante. Do ponto de vista comportamental, né? Quais são os desafios dos introvertidos? São pessoas tidas como arrogantes, insensíveis. E eu digo isso muito por mim, assim. O meu pai é de uma cidade muito pequena, né? O Gui nasceu lá. Eu morei lá por um certo tempo também, que é uma cidade de 8 mil habitantes. E todo mundo conhece a gente, todo mundo conhece meu pai, então eu sou a filha do Genmar. E aí, eu sou tida como arrogante, né? Metida. Porque eu não fico dando oi pra todo mundo. Só que as pessoas me conhecem, eu não conheço a pessoa. Então, o que eu vou sair na rua que nem um político? Oi, nem sei quem é, entendeu? E eu, tipo, baixo minha cabeça, fico bem quietinha, assim, e passo, não fico dando oi pra todo mundo. E aí é tido como arrogante, né? Tido como metido, sei lá eu o quê. E o Guilherme diz que lá em São Vicente eu sou a mega... vista como mega arrogante e metida. Aí as pessoas na formação é legal ver isso, né? Todo mundo diz que aqui no podcast eu sou mais fechada, digamos assim, né? Menos divertida e menos agradável do que pessoalmente. Que pessoalmente eu sou ainda melhor. Então, se você já gosta da minha companhia aqui, você deve me conhecer pessoalmente. A forma de me conhecer pessoalmente via a formação em finanças comportamentais, que agora já fechou, né? Mas a gente vai ter aí outras turmas no futuro e sempre tem um link da descrição aqui que você pode deixar teu nome na lista de espera. E aí você pode me conhecer. E aí sim, ver que eu sou mais legal presencial. Mas por que acontece isso, né? Porque eu não sou uma pessoa que eu vou estar com uma pessoa que eu não conheço com 1000 sorrisos. E aí, às vezes, isso é tido como arrogante. E eu não me preocupo com isso, sabe? E aí eu acho que outros introvertidos também têm que ter essa percepção. Tipo, óbvio que a gente não pode ser mal educado. Quando eu era pequena, eu era mal educada. O meu irmão me dizia assim... nem vou dizer porque é nome feio. Mas ele dizia que a minha cara era daquele jeito, né? Com cara de... que eu ia dar oi pras pessoas com uma cara horrível. E a minha mãe dizia que eu era muito mal educada nas lojas. Então é óbvio que a gente não pode ser assim, né? Eu melhorei muito, eu acho, assim, dessa pessoa que era mal educada e que fui me polindo. Por isso que muitas vezes a mãe diz que eu fui me polindo, né? Que eu fui me construindo uma pessoa mais adequada, mais polida, que eu era meio bruta demais. E aí a introversão é algo que potencializa isso. A gente vai se fechando e tal. E aí vai mantendo essa coisa. Então tem que ter esses cuidados para que não se torne efetivamente arrogante, né? É uma característica, tá tudo bem, mas também a gente não pode passar do limite. Outros desafios que a gente tem, né? É que a gente acaba tendo uma maior tendência de distanciamento social, mas por vezes isso vai chegar num ponto exacerbado, né? Então, tem que cuidar, porque pode ser que a introversão e a necessidade de ficar sozinho, ela vai ficando tão grande que tu acaba perdendo qualquer vínculo emocional, afetivo, com amigos e tal. Eu mesma sou uma pessoa que eu procuro muito pouco as minhas amigas, né?
Porque a vida vai acontecendo e aí, como eu não tenho essa necessidade muito grande de afeto, de cuidado, de contato e tal, vai ficando, né? Aí quando eu penso, digo, putz, preciso dar um oi pros guria. Então, isso é uma coisa que os introvertidos têm que cuidar, né? Senão há uma tendência enorme de realmente cair em isolamento. E isso pode gerar alguns outros riscos, né? Ampliar risco de depressão, principalmente. Então, os introvertidos, eles têm que ter esse cuidado. Não é que nós tenhamos que nos forçar a ser pessoas que nós não somos e estar no meio de um monte de gente todo o tempo. Não é isso. Mas nós temos que entender que vínculos afetivos fortes, ou seja, mesmo que poucos, mas que tu tenha pessoas às quais tu confia, que tu possa contar, que tu possa estar junto, que isso é indispensável para qualidade de vida, para segurança, para bem-estar e para não abrir um buraco emocional a ponto de te gerar necessidade de regulação emocional e, por vezes, desvirtuar, inclusive, o teu processo de tomada de decisão com dinheiro. Então, a gente tem que cuidar isso, né? Pessoas são importantes. Nós não vamos querer milhares de pessoas em volta da gente todo o tempo, mas poucas e boas precisam existir. E nós temos que cuidar essa tendência de nos desligar dessas pessoas e acabar indo para um isolamento muito grande. E isso já é comprovado que não é benéfico, né? Então, tu tem que ter vínculo afetivo com pessoas, mesmo que poucas, mas tu precisa ter esse vínculo afetivo, né? Então, tem que ter esse cuidado. Quais são os desafios dos extrovertidos? É uma pessoa que é muito otimista, né? Então ela tem um excesso de confiança muito grande, assim, ela é muito otimista, ela é muito, sempre vai dar certo, sempre vou resolver, sempre tá tudo bem. E aí, por vezes, esse sempre vai dar certo, tá tudo bem, pode levar a tomar uma decisão inadequada. Então, os extrovertidos, eles precisam cuidar essa excitação e foco também, né? Às vezes tá sempre lá pra cá, e lá, e faceiro, e não sei o que, e faz uma festa aqui, e faz um churrasco lá, e vê outros amigos lá e tal. E aí tá, e a tua vida? Como é que tá? Tá focado? Tá fazendo o que precisa ser feito, sabe? Então, tipo, às vezes, vale colocar o pezinho no chão, respirar fundo e dizer assim, volta. Quais são as prioridades do momento? O que eu preciso fazer? O que eu preciso cuidar? Quais são as gestões? E aí, se centrando melhor nesses quesitos, porque senão pode se perder. Tem um estudo, inclusive, que é bem interessante, não é um estudo metodologicamente extremamente robusto, mas é um estudo de um pesquisador que analisa risos e humor. E ele é um natural introvertido. E aí ele sugere que os introvertidos, eles têm que aprender o que ele chama de riso solitário. Eu acho que talvez seja isso que eu faço. Eu nem tinha me dado conta. Mas quantas vezes eu não tô aqui no podcast dando risada, né? E olha que engraçado, embora tu esteja aí do outro lado me escutando, a gravação aqui está eu dentro de uma sala, vários equipamentos, microfone, computador, luz por tudo, e uma câmera. E eu estou falando para uma câmera. E eu estou me divertindo. E aí ele fala justamente sobre isso, sobre risos solitários, que nós temos que aprender a rir, mesmo quando estamos sós. E que isso traz uma leveza, isso traz... tira um pouco o peso, sabe? Que por vezes o introvertido carrega, porque por vezes o introvertido ele não se permite viver faceiro. E aí ele vai colocando um peso assim, tipo, não posso me divertir. E não, caramba, a gente pode se divertir inclusive sozinho. Eu me divirto falando para uma câmera, sabe? Que legal isso. Então ele sugere que esse riso solidário é uma estratégia muito interessante para que os introvertidos eles consigam diminuir afeto negativo e aumentar afeto positivo, que é uma coisa que os extrovertidos naturalmente já têm, mas que os introvertidos vão ter que se esforçar um pouquinho para fazer. Então essa é uma forma que ele sugere, né, que a gente aprenda a rir mais. E aí, eu sempre penso sobre essa coisa de rir mais no Gui, né? O Gui, o meu marido, nós estamos juntos há quase 20 anos, ele é uma pessoa extrovertida. Ele tem extroversão bem mais alta do que a minha. E ele é uma pessoa que ele me faz rir muito.
Então eu acho que a minha introversão, ela também foi, entre aspas, tratadas com a extroversão do Gui, porque eu brinco que de tédio eu não morro. Então é legal nós nos abrirmos, né, para essas possibilidades de rir, de brincar, de se divertir nesse sentido, para que o afeto positivo ele possa revigorar, não, né? Troquei todas as palavras. Que ele possa reverberar, era essa palavra que eu queria dizer, para que o afeto positivo ele possa reverberar e a gente possa se sentir melhor, viver melhor. E isso faz com que a gente consuma menos também, né? Então é um movimento interessante. Uma outra coisa que eu não falei de desafio dos extrovertidos é que se o introvertido ele gasta para regular a emoção, o extrovertido gasta para comemorar, para se recompensar. Então, por vezes, ele passa do limite nisso, né? De consumir para comemorar, para interagir com as pessoas, para se recompensar de uma conquista que ele teve, e aí isso pode gerar um prejuízo, que é esse tipo de coisa, o introvertido não tem esse risco, né? O introvertido, ele não vai ficar gastando com essas coisas, mas por outro lado, ele gasta com regulação emocional. Então, são alguns aspectos que a gente tem que cuidar. Voltando ao riso solitário, o que é interessante em relação ao riso solitário é que tem algumas pesquisas que elas mostram que, por vezes, não que tu vá tentar ser o que tu não é, mas, por vezes, tu tentar fazer tu como introvertido, tu tentar fazer algumas coisas que são naturais de extrovertidos, como rir, vai te trazer mais felicidade. Porque é natural os extrovertidos terem mais felicidade que os introvertidos. Basal, né? Isso é natural. Então, nós somos pessoas mais... Deixa eu buscar uma palavra que pudesse representar com louvor essa descrição. Acho que nós somos pessoas menos... No último episódio eu falei sobre sensibilidade à recompensa. Nós somos pessoas que temos naturalmente uma menor sensibilidade à recompensa, né? Por vezes até errônea, no sentido de não valorizar as conquistas que se tem. Então, nós somos pessoas mais assim, mais para baixo do que para cima. E aí o riso solitário, ele entra como uma estratégia de minimizar isso. De mostrar que, olha, a vida vale a pena, né? No sentido de que a gente pode rir e isso traz leveza. Não traz idiotice. Porque esse eu acho que é um ponto que talvez eu tenha muitas vezes me questionado e que talvez tu te questione. A gente tem uma preocupação tão grande em não ser idiota, ser sério, ser assertivo, ser coerente, ser correto, tá sempre dentro dos valores, tá sempre dentro de uma arquitetura que nós julgamos ser a arquitetura de vida estruturalmente adequada, que por vezes a gente entra tanto nesse rótulo que a gente nem permite se divertir. Porque eu tenho essa dificuldade, a gente acha que tá perdendo tempo, a gente acha que não pode ficar rindo de idiotice, que a vida não é só idiotice. Eu tenho que estar me cuidando com isso. Até hoje isso. Eu tenho uma dificuldade enorme de descansar. Eu tenho uma dificuldade enorme de assistir um filme. Eu tenho uma dificuldade enorme de ficar vendo bobagem. Eu não vejo bobagem. O que eu acho isso bom. Eu vejo vendo bobagem no sentido assim, tipo... ficar horas e horas olhando meme. Eu acho que isso é apodrecer o cérebro, entendeu? E que não presta pra nada. Então, e eu não é que eu vou fazer isso, mas por outro lado, eu também tenho que ser mais flexível. E essa flexibilidade, ela é enriquecedora. Então, eu acho que a gente sabendo essas limitações, nós conseguimos ampliar ainda mais nossas potencialidades. Se tornar, né, esse equilíbrio entre um riso solitário ou um riso com o marido, que nem eu com meu marido, né? Porque o rir não me deixa morrer de tédio. Ou é você com seu parceiro, com a sua parceira, ou com amigos. E, paralelamente, manter esse foco, que já é uma coisa mais natural, né, dessa construção de espaço, isso potencializa o introvertido, né? Então, que a gente consiga olhar esses nossos desafios e empregar estratégias para que a gente consiga minimizar os desafios.
E essa estratégia principal, uma que, como eu tô dizendo, é o riso solitário, é eu rindo pra câmera, e é outras estratégias que tu possa estar empregando para deixar a tua vida um pouco mais leve, para deixar a tua vida um pouco mais sem tanto essa rigidez, sabe? Tipo, vamos brincar também? Tá tudo bem brincar, tu não vai ser idiota porque tu brinca, sabe? É muito nessa construção. Então, isso eu acho que é uma vantagem do introvertido bem interessante, esse foco, essa profundidade, mas que tem que ser equilibrada com esse outro lado. E o extrovertido, por outro lado, né, tem vantagem muito grande de ser uma pessoa para frente, ativa, dinâmica, mas, por outro lado, pode passar do limite e aí tem que regular com uma rédea, digamos assim, né? Opa, volta, te acalma, não meta os pés pelas mãos. E isso tudo também reverbera nas escolhas financeiras. É importante a gente entender que quanto mais nós estivermos regulados emocionalmente, sejamos introvertidos ou extrovertidos, mais coerentes serão as nossas decisões financeiras. Quanto menos regulado nós estivermos, menos adequadas serão as nossas decisões. Porque o introvertido vai querer tapar buraco, né? Ou seja, gastar para regular a emoção. O extrovertido vai gastar querendo comemorar e tal. E não vão nenhum dos dois focar no que verdadeiramente deviam, que é os seus próprios objetivos, a construção da sua segurança, a construção da sua liberdade. Então, entendendo essas nuances, né, de perfil, de personalidade, isso também nos potencializa a construir estratégias que são interessantes e aderentes para cada um desses perfis.